TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Olha nós aqui outra vez, ansiosos, com vontade e desejosos de estar com vocês para iniciar nosso estudo de hoje, de mais um tema importantíssimo da saga dessas grandes mulheres, a maioria com histórias belíssimas, algumas com as histórias aqui outracular um pouquinho tristes e até deprimentes, algumas que não deixaram bons exemplos, mas são mulheres que constam do livro sagrado. Então é importante que nós saibamos a história de cada uma delas. Para nos ajudar no estudo de hoje, eu conto aqui com a presença do nosso diácono José Carlos, obrigada. Estamos juntos. Com a nossa professora Maíla, obrigada Maíla. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E com todos vocês para iniciarmos esse nosso estudo. Portanto, sem mais delongas, eu peço que vocês acompanhem aí do nosso Antigo Testamento, o segundo livro de Reis. Nós vamos estar estudando hoje o capítulo 11 e eu proponho que nós possamos aqui fazer não só a leitura e vocês ouvirem, se estiverem sem a palavra, do versículo 1 até o versículo 6, que vai nos falar um pouquinho da nossa heroína de hoje, né? Que eu não sei se a história dela vai ser positiva ou negativa, mas ela vai aparecer aqui, mas vamos ver no decorrer do estudo. É a história de Atalia. Vai dizer, quando a mãe de Ocosias, Atalia, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou furtivamente Joás, o filho de Ocosias, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados, e o colocou com sua ama no quarto dos leitos. Assim, ela o escondeu de Atalaia e ele não foi morto. Ficou 6 anos com ela escondido no templo de Yahvé, enquanto Atalaia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joada mandou chamar os centuriões dos caritas e os guardas e os convocou junto de si no templo de Yahvé. Concluiu com eles uma aliança, fê-los prestar juramento no templo de Yahvé e mostrou-lhes o filho do rei. Deu-lhes esta ordem: eis o que haveis de fazer. A terça parte de vós, que termina o serviço no dia do sábado, montando guarda no palácio real, a terça parte na corte de Sur e a terça na porta atrás dos guardas, tomareis a facção do templo por turnos. Nós estamos vendo aqui que está se desenhando alguma ação ordenada, né? Para se chegar a quê e por quê? Eu posso perguntar ao diácono? Sim. Bom, em primeiro lugar, a gente ouviu um texto que fala sobre Atalia, que era filha de Acabe, do rei Acabe, com a rainha Jezabel. No programa anterior, nós vimos aí o primeiro ciclo dos profetas, né, o ciclo do profeta Elias. E aliada a essa história, a esse ciclo do profeta Elias, nós temos assim um paralelo de 2 mulheres de origem cananeia, né, 2 estrangeiras, e a sua relação com Deus. Uma história positiva nós vimos no programa anterior a história da viúva de Sarepta, né? E essa viúva, naquele contexto da seca, né, terrível que se vivia em Judá, Deus mandou que
Elias fosse lá para o litoral, né, em Sarepta, e chegando lá ele foi acolhido por essa viúva que não tinha nada, ela só tinha o filho, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias pediu que ela preparasse um pão, ela falou que só tinha aquilo que ela ia preparar e eles iam morrer por conta daquela seca terrível. Mas Elias pede que se faça para ele e anuncia a palavra de Deus, dizendo que não iria faltar nem a farinha e nem o azeite. Ela crê na palavra do homem de Deus, acolhe esse homem de Deus e nós vemos então a ação de Deus. Ela é provada, o filho dela morre e Deus revivifica, né, o filho dessa viúva de Sarepta pela intercessão, pela oração e súplica do profeta Elias. Né? Ainda nesse programa anterior nós vimos um outro paralelo negativo, que é a rainha Jezabel, também de origem cananeia, só que ela é fechada, centrada em si mesma, centrada no seu egoísmo, esposa do rei Acabe, que se deixava manipular, ela era manipuladora, se deixava manipular por essa mulher, não é? Que fez inúmeras crueldades, inclusive matando os profetas, perseguindo o próprio Elias, não é? E depois ela teve assim uma morte trágica. Desse relacionamento do Acabe com a Jezabel, nós temos aí essa nossa personagem de hoje, que parece ter dado muito da personalidade egoísta, egocêntrica, dominadora da sua mãe, Jezabel. Parece que a catequese foi feita ao contrário pela Jezabel, né? E ela herdou esse caráter e esse costume, essa índole assassina, não é? Então nós vemos, esse é o contexto da história que nós vemos. Então, quando ela soube que o filho, né, estava morto, aí ela se interessou pelo poder, ela se deixava levar pela tentação do poder e em consequência disso, ela manda matar toda a linhagem, né, para que ela possa, como rainha, ela herdar o poder, né? Então ela manda matar todos os descendentes, certo? Uhum. E aí nós vemos que existe, como que Deus, na sua infinita sabedoria, até difícil para nós, muitas vezes, compreendermos os desígnios de Deus. Ele dá o livre-arbítrio, aí nós vemos uma mulher simples, como a viúva de Sarepta, que acolhe Deus. Ela não era judia, ela era uma pagã, mas ela acolhe com alegria o Deus e o seu mensageiro. Por outro lado, Jezabel e Atalia, que teriam tudo para acolher, elas foram acolhidas em Israel, eram esposas dos reis de Judá, e elas podiam acolher, não é, Javé no seu coração, mas ela permanece lá com seus deuses, e o pior que isso, elas se fecham, não é, no egoísmo e tem essa atitude de fechamento à revelação do Deus de Israel. É bem isso que você falou, né? Uma atitude de fechamento à vida, né, Maíla? Uhum. Porque aqui o fato dela ter perdido seu filho, ela poderia muito bem ter agido no contraponto. Perdi meu filho, vou abraçar todos os outros como se fossem meus. Uhum. E ela faz o contrário, ela manda matar, né? Exatamente. E vai lembrar muito também a história de Moisés, que também, de acordo com a saga, o destino e a vontade de Deus, vai salvar essa criança com algum destino, né? Exatamente. Então, e Deus, desculpe assim, a interrupção, né? Deus é maravilhoso e nesse plano do mal, da perversão, Deus sempre suscita alguém. Suscitou para Moisés, né? E suscitou também a nossa querida Josaba, que é pouco falada, pouco estudada, mas Deus suscitou para ela defender a vida. Foi instrumento na mão de Deus. Nossa querida Josaba, né? Contraponto aí da Atalia, né? Então, só para entender melhor, Jezabel, rainha, e o rei Acabe, né? Um rei e uma rainha bastante lembrados aí pelas maldades, pela tirania,
Eles então têm uma filha, que é a Thalia, essa que aparece aí no texto. E como o diácono colocou, ela herdou da mãe toda essa personalidade bastante má, essa índole realmente sanguinária, egoísta, tirânica. E ela tem então filho, né, o filho dela, Ocosias, que seria então o rei. Esse filho morre e ela manda então matar todos os netos. Ela, com essa sede de poder, quem deveria herdar o trono seria um dos netos. Ela então, vendo a oportunidade que ela teria de reinar, ela uma regente, né? Ela então manda matar todos os netos dela, para que ela ficasse então no poder. Ou seja, a casa de Judá, a descendência de Davi, se fosse seguir esse intuito de Atalia, seria contrária à promessa que Deus havia feito, porque Deus faz uma promessa a Davi de que nunca faltaria um herdeiro no trono da casa de Davi. Mas aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Então, realmente não ficou sem um descendente. Por quê? A filha dela, que é Josaba, ela consegue proteger um dos sobrinhos, escondendo esse sobrinho. Não era filho dela, então? Então, o texto fala que Josaba era filha aí do rei Jorão. Mas não fala que era filha de Atalia. Porque o rei tinha muitas esposas. Sim. Então, olha, Josaba e Oconias, eles eram irmãos, provavelmente por parte do pai. E essa filha, então, do rei Jorão, ela consegue proteger o sobrinho, que é o Joás, escondê-lo no templo, porque o marido dela era um sacerdote. E consegue, então, ele passar durante 6 anos escondido no templo. E aí, mais uma vez, a mão de Deus cuidando aí para que essa descendência fosse mantida. Só que a Atalia, quando descobre, então, que nem todos os seus netos foram mortos, ela fica possessa, vai atrás, quer matar. E aí o sacerdote, né, o Joiada, ele mesmo dá a ordem de matar a Atalia, né, no sentido realmente de defender o herdeiro do trono, que é o Joás. Interessante que aqui exatamente esse capítulo 3º termina o versículo 3º do capítulo 11 do 2º livro de Reis, vai terminar dizendo: enquanto Atalia reinava sobre a terra. Exatamente. Quer dizer, na cabeça dela, todos os desígnios de seus súditos e de seu reinado estavam na mão dela. Exatamente. E Deus vem provar que ele está acima de todo e qualquer reinado. Ainda que ela pensasse que ela tinha o poder de ter mandado matar todos, os netos, os herdeiros, ou seja, ela era poderosa, Deus utiliza das mãos de Josaba para fazer com que esse menino seja cuidado e preservado. Assim como também lá com Moisés. Sim. O faraó manda matar todas as crianças. Quem está no poder? Eu, faraó. Não, porque Deus já havia designado que as parteiras, a própria mãe de Moisés, pudesse manter viva aquela criança, que Deus já tinha um plano. Então aqui, no texto passado, né, no programa passado, que vocês viram o contraponto. De um lado a gente tem Jezabel e do outro a viúva de Sarepta. Aqui a gente tem Atalia de um lado e Josaba de outro. Então 2 mulheres, cada uma com as suas ações. Com forças antagônicas. E uma que obedece, escuta os desígnios de Deus e trabalha em favor da vida. Enquanto a Atalia é essa que vai trabalhar a serviço do seu egoísmo, das suas vontades, contrapondo totalmente aí a vontade de Deus. Diácono, surge aqui nesse texto que a gente leu uma aliança. E ele começa a articular os detalhes para que dê a cabo esse plano para executar essa aliança que foi feita.
qual o objetivo dessa aliança? O que eles pretendiam alcançar? Bom, na verdade, o Joiada, que era o sacerdote, marido da Josaba, que foi usado assim por Deus para preservar a vida de Joás, e aí preservar também algo muito importante que Maíla dizia no início do programa, a dinastia de Davi. O profeta Natã fez uma promessa que sempre teria um descendente e que o reinado de Davi não teria fim. Nós vemos a concretização desse reinado sem fim na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi, o Messias, o rei de Israel. Então Deus, se utilizando dessas pessoas, Josaba, Joiada, e o interessante é que ele contrata o templo, ele tinha os guardas do templo. E nesse caso aqui, o Joiada, ele contratou alguns estrangeiros também, pagãos, eram os caritas, né, que eram de um lugar próximo lá chamado Carites, que eram guerreiros assim valorosos, e ele dispôs assim 3 guardas, né, um para proteger, no sentido de proteger o templo, proteger o rei, né? E então ele articulou toda essa aliança com a única solução possível, né, que seria a morte de Atalia. Né? Então, essa aliança, aos nossos olhos, assim, parece algo até meio violento, meio perverso, mas que, nas entrelinhas, essa aliança está preservando a grande aliança. A última palavra Jesus, a última palavra é a palavra de Deus. Então, essa grande aliança, antiga aliança, a promessa feita Deus fez pelo profeta Natã a Davi, lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 7, salvo engano, não é? E a palavra de Deus não pode mentir, Deus é a verdade. E aí então, Deus provê essa libertação temporária com a morte dessa rainha perversa. Então ele articula, não é, esse plano, digamos assim, esse golpe, né? Ele articulou um golpe de Estado ali e que deu certo, né? Com a eliminação dessa rainha Atalia, que era muito perversa, né? Ela chega lá e se assusta, né? Traição, traição. E ela então é arrastada para fora. Aí acontece com ela, né, a mesma consequência do que aconteceu com a mãe, com Jezabel, que foi desobediente. Ela teve a oportunidade de ser uma rainha boa, de acolher, né, de acolher o Deus de Israel, e não o fez. E Atalia também, ela teve a sua oportunidade, mas seguiu os mesmos caminhos do fechamento de Jezabel, do fechamento da mãe, a sede, a ganância de poder, e levaram ela, teve a consequência que a levou à morte. Isso leva a gente a uma reflexão também, não é? De nós também abrirmos nosso coração a Deus, procurarmos viver a justiça, o amor, a misericórdia. Aí as consequências para nós será a vida eterna. Para ela já teve também a consequência do mau uso que ela fez do seu livre-arbítrio.